Louvado seja o nome do Senhor. E é nessa promessa na qual Jesus Cristo ele nos fez em João 14, a palavra de Deus diz bem claro que ele vai voltar. Jesus Cristo, quando estava prestes a voltar para o mais alto sublime trono, ele falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais, vós também. Essa é a promessa que Jesus Cristo ele faz para nós seres humanos, que ele vai voltar. Ele veio com uma missão, ele veio com a missão de nos aliar, nos enxertar nele, na videira, porque ele é a videira verdadeira. Jesus Cristo ele veio com a missão de quebrar os grilhões, as correntes, as algemas do pecado e fazer com que o ser humano passe a trilhar no caminho, na qual ele é o caminho. Ele morreu por mim e por você, pecador, para que o pecado que foi gerado no Éden, ele fosse pago e nós tivéssemos a oportunidade na qual nós estamos tendo aqui nesta noite, de aceitá-lo, de tê-lo, de passar a viver conforme a sua vontade. Ele vai voltar sim, por mais que muitos não acreditem, mas é nítido, é claro, é uma afirmação que o próprio Jesus Cristo, ele nos fez através da sua palavra. Ele vai voltar. Você precisa crer, você precisa se voltar para ele. Você precisa se arrepender dos seus pecados e procurar viver conforme a vontade do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos e com você que está aqui nesta noite, um texto que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual escreveu Lucas, capítulo de número... Aleluia. Capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Um texto muito conhecido. Provavelmente você que está aqui nesta noite, você já deve ter ouvido falar da parábola do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: e disse um certo homem... E a palavra de Deus diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Seja o nome do Senhor. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, para que você possa entender esta palavra, esse moço na qual pediu a parte da herança, mesmo antes do seu pai falecer, ele representa toda a humanidade. E o pai representa Deus. E muitos, infelizmente, ainda não tomaram essa atitude na qual esse jovem tomou. Depois de ter desperdiçado tudo que tinha, mesmo antes do seu pai falecer, o pai lhe deu.
lhe concedeu a parte da sua herança. E ele, a palavra de Deus diz que ele saiu para uma terra longínqua, e onde desperdiçou tudo o que tinha, e passou a padecer de tal forma, que ele sentiu o desejo de comer as bolotas dos porcos. Ele perdeu tudo. É assim a vida de todos os seres humanos, que vivem distante de Deus. Ele não tem a capacidade, ele não tem a capacidade de dirigir a sua própria vida. Pega o outro. Aleluia. Ele vive de uma forma completamente desgovernada. Deus te abençoe, meu irmão. Ele vive uma vida completamente desgovernada. Ele não tem Deus para o instruir, para lhe orientar. Ele não tem Deus para dirigir a sua vida. Mas no momento em que o homem ele entrega a sua vida ao Senhor, ele passa a ser direcionado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Muitos querem deixar certos hábitos e não conseguem. Por quê? Porque a força do mal ela é mais forte do que o homem sem Deus. Este jovem, ele pediu a parte do seu pai, a parte da fazenda. O seu pai, ele concedeu. Ele saiu, ele foi se aventurar nesse mundo que não tem nada de bom a nos oferecer. Muitos procuram de todas as formas encontrar prazeres, mas jamais vão encontrar um prazer que somente Deus pode proporcionar. Você pode ter uma casa boa, um carro bom, você pode ter um salário maravilhoso, mas a verdadeira paz, o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, só quem pode lhe proporcionar é Jesus. Ele se aventurou. E no momento em que ele saiu da presença do seu pai, que representa Deus, a sua vida começou a ser uma verdadeira catástrofe. Ele não conseguiu dirigir a sua vida. Ele perdeu tudo que tinha, começou a padecer, passar necessidades. A palavra de Deus diz que ele sentiu uma fome tremenda e não tinha nada para comer. Ele sentiu o desejo de comer as bolotas dos porcos. E a palavra de Deus diz também que depois que ele passou por todas essas necessidades, ele caiu em si. Ele viu que na presença de seu pai havia fartura de pão, havia alegria. Ele tinha a verdadeira paz, da qual o mundo não pode proporcionar. E caindo em si, ele lembrou. Se você que está aqui nesta noite caísse em si e passasse a ver que a sua vida ela só é representada verdadeiramente, você só tem uma verdadeira vida na presença de Deus, você se voltava para Ele. Porque toda a humanidade necessita disso, de se voltar para Jesus. Porque Ele é a vida. O homem sem Cristo Jesus em sua vida, ele é como um zumbi. Ele não tem a verdadeira vida na qual somente Jesus Cristo pode proporcionar. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos proporcionar uma vida em abundância. Este homem, no momento em que ele caiu em si, que ele lembrou que na presença de seu pai havia fartura de pão, ele falou para ele mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Todos os seres humanos na face da terra, independentemente de classe social, necessitam urgentemente de se voltar para Jesus. Como aqui foi dito, Jesus Cristo ele vai voltar, ele vai resgatar a sua igreja. E a igreja de Jesus Cristo não é a igreja tal não é placa, não. É todos aqueles que se voltam verdadeiramente para Ele. Em João 3,16 a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer para todos, por todos, para dar salvação, para proporcionar vida somente aos que creem. Todos que creem em Jesus Cristo, todos que se voltam para Ele, quando partir dessa vida, eles vão viver eternamente juntamente com Deus. É uma promessa. Mas todos aqueles que vivem desgarradamente, da forma que esse jovem viveu, no momento em que ele saiu da presença de seu pai, se ele tivesse morrido longe da presença do pai, se ele não tivesse se reconciliado com seu pai, o lugar que ele ia viver eternamente não era o céu juntamente com Deus. Porque a palavra de Deus diz também que
o preço do salário é a morte, é a desobediência. Todos que vivem desobedientes a Deus, eles vão ter que pagar o preço do pecado. É a morte, morte eterna, sofrimento eterno. Uma coisa que infelizmente muitos não creem, acham que quando morrerem não vão passar por mais nenhuma situação. Mas a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Nós vamos ter que pagar o preço, as obras. Aqueles que vivem conforme as suas próprias vontades e não se voltam para Jesus, vão ter que pagar o preço da desobediência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No momento em que o homem entende que ele cai em si, e entende que necessita se voltar para Jesus, passa a se reconciliar, viver conforme a sua vontade, ele também vai ser beneficiado por conta da vida que ele viveu em obediência. Deus, ele dá um livre-arbítrio a todos os seres humanos para viverem conforme as suas vontades. Você não pode viver uma vida desgarrada, longe de Deus, e depois, quando morrer, querer se beneficiar do melhor de Deus, que é a salvação através de Cristo Jesus. Jamais. O homem, ele vai colher o que ele plantar. É impossível um homem plantar limão e querer colher maçã. É impossível um homem ele viver uma vida desgarrada e depois ele querer, após a morte, viver eternamente juntamente com Deus. Não. Todos os seres humanos estavam completamente destituídos da glória de Deus. Mas através da morte e ressurreição de Jesus, Jesus Cristo, ele passou a dar esta oportunidade para que o homem viesse novamente ser enxertado na videira, para lhe proporcionar salvação, vida eterna. Mas você precisa crer, você precisa deixar a vida de pecado de lado e passar a viver conforme a vontade de Jesus Cristo, Todo-Poderoso, o Salvador, o caminho, na qual somente Ele pode proporcionar este encontro do pecador com Deus. Somente Jesus Cristo, Ele pode justificar, tornar o culpado inocente. Somente Jesus Cristo, Ele pode perdoar pecados. Nenhum outro tem esta capacidade. Por mais que tenha passado aqui na terra e tenha feito coisas maravilhosas, milagres, prodígios, mas tudo foi feito em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus Cristo, ele tem todo o poder para proporcionar ao homem, seja lá o que for. Nada para Deus é impossível. Passaram diversos homens tremendos, exemplos para nós seres humanos, mulheres tremendas, mas nenhum desses tiveram a capacidade, ou tinha a capacidade, de morrer na cruz do Calvário para nos proporcionar salvação e vida eterna. Deus teve que enviar o seu filho, porque ele olhava para a terra e não via nenhum justo, nenhum com a capacidade de morrer por um pecador, nenhum. Aí ele teve que enviar o seu filho para morrer por mim e por você, pecadores. E hoje nós estamos tendo esta oportunidade de se arrepender dos nossos pecados, se voltar para Jesus, para quando ele vier, nós se beneficiarmos do que ele falou através da sua palavra, que ele iria vir novamente e resgatar a sua igreja, resgatar todos aqueles que creem e que vivem conforme a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele está dando a oportunidade para mim e para você, para todos os seres humanos. Mas a palavra de Deus diz também que depois da morte segue-se o juízo. Depois que você morrer, você não pode fazer mais nada. Você vai ter que passar pelo tribunal. Você vai ser julgado. Deus vai analisar qual foi a tua forma de viver diante dele. A palavra de Deus diz que todos aqueles que aceitam Jesus, que passam até Jesus Cristo em sua vida, eles são justificados. O que é justificado? É tornar o culpado inocente. A justificação, ela só pode vir intermédio de Jesus. Não é que nós não venhamos mais pecar, não. Vamos continuar sendo pecadores até o dia em que nós formos introduzidos no céu. Vamos receber da parte de Deus um corpo glorificado. Até lá,
vamos continuar errando, mas o bom, sabe o que é? Que hoje nós não estamos mais entregues ao pecado. Erramos porque ainda estamos nesse corpo corruptível. Mas Deus, graças a Deus, nós não estamos mais entregues. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, graças a Deus, nós conhecemos Cristo Jesus. Nós se voltamos para Ele. Nós temos Ele em nossas vidas. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E é isso que você precisa fazer também. Cair em si. E caindo em si, ele lembrou que na casa de seu pai havia fartura. Levantar-me-ei e vou ter com ele. E a palavra de Deus, esse texto que eu acabei de ler, dando continuidade, ele foi se encontrar novamente com o seu pai. Ele se arrependeu da vida miserável na qual ele estava vivendo e foi ao encontro. E a palavra de Deus diz que antes mesmo dele chegar na casa de seu pai, o seu pai o avistou e foi ao seu encontro e o abraçou e o beijou e restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido e deu vestes novas, deu um anel que representava filho, proprietário também. E é isso que Deus ele quer fazer na minha vida e na sua vida, é trocar nossas vestes, a nossa forma de viver. Aquele que pecava não peca mais, aquele que estava entregue às bebidas, às drogas, às prostituições, ele deixa de fazer tal coisas, porque ele passa a ter em sua vida o Espírito Santo de Deus, a verdadeira luz, onde ela faz morada, as trevas batem em retirada. No momento em que o homem abre o seu coração para a palavra, e ele passa a viver conforme a vontade do Senhor, ele muda. É impossível ele não mudar. Pode ser o mais vil pecador, ele passa a entender, ele passa a enxergar, ele passa a ter uma força sobrenatural que só pode vir da parte de Deus para ele conseguir dizer não para o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Faça isso, tome essa atitude, caia em si, reflita, faça uma autoanálise. Será que Jesus Cristo ele viesse hoje, a forma que você está vivendo, será que você o receberia da parte de Deus o perdão? Faça uma autoanálise. É isso que nós precisamos fazer todos os dias de nossas vidas. Será que a forma que eu estou vivendo, Deus ele está se agradando? Será que o que eu estou fazendo neste momento está agradando a Deus? É isso que Deus ele quer de nós, que nós viemos refletir. Queremos que nós venhamos se voltar para Ele verdadeiramente, porque somente Ele é o Senhor dos Senhores, somente Ele pode proporcionar este encontro novamente, esta aliança, da qual ela foi destituída no Jardim do Éden. Somente Jesus Cristo, Ele tem este poder. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aproveitar e chamar aqui o irmão Simão aqui com a oportunidade, em nome de Jesus.